Alô, 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 chegando para mais uma aula. Vamos estabelecer relações entre partes de um texto. Como é isso, hein? Devemos identificar as repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Vocês sabem que um texto é como um quebra-cabeça, por exemplo, que as palavras são as pecinhas. Como estabelecer as relações entre partes de um texto? Por meio de alguns elementos, algumas palavras que ligam estas ideias. E aí que para não ficar repetitivo sempre com a mesma palavra, nós fazemos substituições, por exemplo, por meio dos pronomes, por meio dos sinônimos também. Então, vamos lá. Como eu comecei dizendo sobre o quebra-cabeça, quando elaboramos um texto, agora vamos pensar o seguinte: nós escrevemos o nosso texto e nós temos, espera-se que você também tenha, essa preocupação de como dar a continuidade nas nossas ideias, no nosso texto. Então, nós temos a preocupação de como amarrar a frase seguinte à frase anterior. Usamos os conectivos para isso. A cada frase, devemos ver se ela também é um vínculo com a anterior ou anteriores, para não perdermos o quê? O fio do pensamento, a coerência do nosso texto. Nós teremos uma sequência de frases sem sentido se nós não amarrarmos a anterior com a seguinte. Nós teremos uma sequência de frases sem sentido, sem muita lógica, sem muita coerência ou sem nenhuma coerência. Isso é quando nós escrevemos um texto. Agora nós devemos pensar, analisar como o autor elaborou o texto dele, como ele usou estes conectivos para estabelecer esse vínculo da anterior com a seguinte. E é isso que nós devemos fazer durante a leitura do texto, estabelecer as relações entre as partes do texto, estabelecer, identificar as repetições, as substituições e até mesmo as associações entre estas partes. Então, quando lermos o texto, nós devemos marcar as repetições, as substituições ou fazermos associações entre as informações, que estes são os recursos usados para amarrar a frase seguinte à frase anterior, sempre por meio da coerência e coesão de um texto. Quando escrevemos uma redação, nós nos preocupamos com isso. Agora, o texto estará pronto e nós deveremos analisá-lo. Este conteúdo é um conteúdo recorrente, é um conteúdo muito presente nas provas, e é por isso que você deve ler o texto, estabelecendo as relações, fazendo as marcações, por exemplo, a quem o pronome se refere, e também identificar estas substituições. Na hora da leitura do texto, faça essas anotações. O exercício é frequente, é um exercício comum, é um exercício recorrente
o referente a este conteúdo, tá? Um abraço para você. Estabeleça as suas anotações e nos vemos na próxima aula.